Iniciando agora o bloco de jornalismo dentro da disciplina de comunicação social. Vamos estudar um tema muito importante tanto no campo profissional quanto acadêmico: a assessoria de imprensa, abordando seus conceitos, teorias, críticas e tendências. Esse conteúdo é fundamental porque a assessoria de imprensa se tornou uma das principais áreas de atuação dos profissionais de comunicação e possui forte relação com a produção e circulação de informações na sociedade. Primeiro, é importante compreender o conceito de assessoria de imprensa. De forma geral, a assessoria de imprensa é a atividade de gestão do relacionamento entre organizações e os meios de comunicação. Seu principal objetivo é produzir, organizar e divulgar informações de interesse institucional para veículos jornalísticos e para a sociedade. A assessoria atua como uma ponte entre instituições, como empresas, órgãos públicos, organizações não governamentais ou personalidades públicas, e os profissionais da imprensa. Nesse processo, o assessor de imprensa trabalha para garantir que informações relevantes sobre a organização sejam divulgadas de forma clara, precisa e estratégica. Isso inclui a elaboração de materiais informativos, como releases, notas oficiais, artigos, sugestões de pauta, além da organização de entrevistas coletivas e do acompanhamento de demandas da imprensa. Dentro do campo do jornalismo, a assessoria de imprensa é frequentemente considerada uma atividade de comunicação institucional. Isso significa que sua função está relacionada à construção e manutenção da imagem pública de uma organização. Diferentemente do jornalismo tradicional, que busca produzir informação de interesse público com autonomia editorial, a assessoria de imprensa atua representando os interesses de uma instituição específica. Do ponto de vista teórico, a assessoria de imprensa pode ser compreendida a partir de diferentes perspectivas da comunicação organizacional. Uma das abordagens clássicas é a teoria das relações públicas, que analisa como as organizações estabelecem comunicação com seus públicos estratégicos. Nesse contexto, a assessoria de imprensa funciona como instrumento de mediação entre instituição, mídia e sociedade. Outra perspectiva teórica importante envolve a análise do fluxo de informação entre organizações e meios de comunicação. Muitas notícias publicadas nos veículos de imprensa têm origem em materiais produzidos por assessorias, como press releases e comunicados oficiais. Por isso, alguns estudos apontam que a assessoria de imprensa exerce influência significativa na agenda jornalística. No campo das práticas profissionais, a assessoria de imprensa envolve diversas atividades. Entre elas estão o monitoramento de notícias, conhecido como clipping, que consiste no acompanhamento das menções à organização na mídia, a elaboração de estratégias de comunicação, a preparação de porta-vozes para entrevistas e a gestão de crises de imagem. A gestão de crise é uma das funções mais estratégicas da assessoria. Em situações de crise institucional, como acidentes, denúncias ou problemas administrativos, o assessor de imprensa atua na elaboração de respostas oficiais e na mediação das informações divulgadas pela imprensa. A forma como a comunicação é conduzida nesses momentos pode influenciar diretamente a percepção pública sobre a organização. Apesar de sua importância, a assessoria de imprensa também é alvo de críticas dentro do campo do jornalismo. Uma das principais críticas refere-se ao risco de interferência excessiva das organizações na produção de conteúdo jornalístico. Como muitas redações enfrentam redução de equipes e recursos, materiais produzidos por assessorias acabam sendo utilizados como base para notícias, o que pode gerar questionamentos sobre independência editorial. Outra crítica envolve a chamada assessorização do jornalismo, termo utilizado para descrever o crescimento do número de profissionais atuando em assessorias em comparação com o número de jornalistas trabalhando em redações. Esse fenômeno tem sido discutido como reflexo das transformações do mercado de trabalho na área de comunicação. Por outro lado, muitos pesquisadores destacam que a assessoria de imprensa também desempenha papel importante na organização e no acesso à informação. Ao sistematizar dados, preparar fontes e disponibilizar informações para jornalistas, as assessorias podem facilitar o trabalho da imprensa e contribuir para a circulação de conteúdos relevantes. No cenário contemporâneo, a assessoria de imprensa passou por importantes transformações devido ao avanço das tecnologias digitais.
As estratégias de comunicação institucional hoje incluem não apenas o relacionamento com veículos tradicionais, mas também a gestão de presença em redes sociais, produção de conteúdo digital e interação direta com diferentes públicos. Esse novo contexto ampliou o campo de atuação dos assessores de imprensa, que passaram a desempenhar funções relacionadas à comunicação estratégica, marketing digital e gestão de reputação online. Entre as tendências atuais da assessoria de imprensa destacam-se a integração entre comunicação institucional e mídias digitais, o uso de ferramentas de monitoramento de dados e análise de métricas de comunicação, além da produção de conteúdos multimídia adaptados para diferentes plataformas. Também se observa uma crescente valorização da transparência e da comunicação ética, especialmente em um ambiente informacional marcado pela rápida circulação de notícia e pela necessidade de credibilidade institucional. Para o concurso da Marinha, é importante compreender o conceito de assessoria de imprensa, suas funções no campo do jornalismo, as relações entre assessoria e mídia, além das críticas e transformações associadas ao avanço das tecnologias digitais. Portanto, a assessoria de imprensa representa um elemento fundamental no sistema de comunicação contemporâneo, atuando como mediadora entre instituições, jornalistas e sociedade. Entender seu funcionamento, suas práticas e seus desafios é essencial para compreender as dinâmicas atuais da produção e circulação de informação no campo do jornalismo. Dando continuidade ao estudo da disciplina de jornalismo, agora vamos abordar a linguagem jornalística multimeios, com foco em duas áreas fundamentais: jornalismo impresso e fotojornalismo. Esse tema é importante porque trata das formas de construção da narrativa jornalística e da maneira como a informação é organizada e apresentada ao público. Primeiramente, é necessário compreender o que se entende por linguagem jornalística. A linguagem jornalística corresponde ao conjunto de técnicas, estilos e estruturas utilizadas pelos profissionais da imprensa para produzir conteúdos informativos de forma clara, objetiva e compreensível para o público. Uma das características centrais dessa linguagem é a busca pela precisão das informações e pela clareza na transmissão da mensagem. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a linguagem jornalística passou a incorporar diferentes formatos e plataformas. O conceito de linguagem jornalística multimeios refere-se justamente à integração de diferentes recursos de comunicação, como texto, imagem, áudio e vídeo, na produção de conteúdos informativos. Essa abordagem tornou-se especialmente relevante com o avanço das tecnologias digitais, que permitem combinar diferentes linguagens em um mesmo ambiente informacional. Dentro desse contexto, um dos formatos mais tradicionais é o jornalismo impresso. O jornalismo impresso está associado à produção de notícias em veículos como jornais e revistas. Historicamente, ele foi um dos primeiros meios de comunicação de massa a se consolidar e desempenhou papel central na formação da imprensa moderna. No jornalismo impresso, a organização das informações segue uma estrutura bastante característica. Uma das técnicas mais utilizadas é a chamada pirâmide invertida, modelo de construção textual no qual as informações mais importantes aparecem logo no início da matéria. Essa estrutura facilita a compreensão rápida da notícia e permite que o leitor tenha acesso imediato aos dados principais. No início da matéria encontra-se o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia e responde às principais perguntas do jornalismo: quem, o que, quando, onde, como e por quê. O lead funciona como um resumo informativo do acontecimento, apresentando os elementos essenciais da notícia. Após o lead, a matéria é desenvolvida com informações complementares, contextualização, dados adicionais e declarações de fontes. Esse modelo busca garantir objetividade e organização lógica da informação. Outra característica importante do jornalismo impresso é a presença de diferentes elementos gráficos que auxiliam na organização da informação. Entre eles estão títulos, subtítulos, intertítulos, legendas, infográfico e fotografias. Esses recursos contribuem para tornar a leitura mais dinâmica e facilitar a compreensão do conteúdo. Dentro da linguagem jornalística multimeios, outro elemento fundamental é o fotojornalismo. O fotojornalismo consiste na utilização da fotografia como ferramenta de registro e narrativa jornalística.
As imagens fotográficas possuem grande poder de comunicação, pois podem transmitir informações, emoções e contextos de forma imediata. No fotojornalismo, a fotografia não é apenas um elemento ilustrativo. Ela desempenha função informativa e documental. Uma imagem pode registrar acontecimentos históricos, retratar situações sociais e complementar ou até mesmo substituir descrições textuais. O trabalho do fotojornalista envolve tanto habilidades técnicas quanto sensibilidade narrativa. O profissional precisa compreender enquadramento, iluminação, composição e momento decisivo para captar imagens que representem adequadamente o acontecimento retratado. Um dos princípios fundamentais do fotojornalismo é a veracidade da imagem. Diferentemente da fotografia artística ou publicitária, a fotografia jornalística deve preservar a fidelidade aos fatos. Alterações excessivas ou manipulações que modifiquem o conteúdo informativo da imagem podem comprometer a credibilidade da informação. No contexto das redações, as fotografias geralmente são acompanhadas por legendas, que fornecem informações complementares sobre o conteúdo da imagem, identificando pessoas, locais e circunstâncias do acontecimento registrado. O fotojornalismo também desempenha papel importante na construção da memória histórica. Muitas fotografias jornalísticas tornaram-se símbolos de determinados momentos históricos, ajudando a documentar acontecimentos marcantes da sociedade. Com o avanço das tecnologias digitais, o fotojornalismo também passou por transformações. As câmeras digitais e os sistemas de transmissão rápida de imagens ampliaram a velocidade de circulação das fotografias jornalísticas. Além disso, plataformas digitais e redes sociais passaram a funcionar como novos espaços de difusão de imagens informativas. Nesse cenário de convergência midiática, a linguagem jornalística multimeios tornou-se ainda mais relevante. O profissional de jornalismo precisa dominar diferentes formas de produção de conteúdo, integrando texto, fotografia, vídeo, gráficos e recursos interativos. Para o concurso da Marinha, é importante compreender as características da linguagem jornalística, o funcionamento da estrutura da notícia no jornalismo impresso, o conceito de pirâmide invertida, o papel do lead e a função informativa do fotojornalismo. Esses elementos ajudam a entender como a informação jornalística é organizada e transmitida ao público, além de revelar como diferentes linguagens se complementam na construção da narrativa jornalística. Na sequência do conteúdo, avançaremos para outros aspectos importantes do campo do jornalismo dentro da comunicação social. Dando continuidade ao estudo da linguagem jornalística multimeios, agora vamos analisar 3 áreas importantes da prática jornalística contemporânea: o telejornalismo, o radiojornalismo e o jornalismo digital e online, além das principais características dos meios jornalísticos. Esses formatos representam diferentes formas de produção e transmissão da informação e possuem linguagens próprias adaptadas às características de cada meio de comunicação. Começando pelo telejornalismo. O telejornalismo corresponde à produção e apresentação de conteúdos jornalísticos para a televisão. Nesse formato, a informação é transmitida por meio da combinação de imagem, som e texto, o que permite uma narrativa mais dinâmica e visual. Uma das principais características do telejornalismo é o uso da linguagem audiovisual. A notícia não é transmitida apenas pela narração do apresentador, mas também por meio de imagens captadas no local do acontecimento, entrevistas com fontes e reportagens produzidas por repórteres. A imagem possui papel central nesse formato, pois muitas vezes ela é responsável por contextualizar e ilustrar o acontecimento. O telejornal geralmente é estruturado em blocos de notícias que incluem reportagens, entradas ao vivo, comentários e entrevistas. O trabalho envolve diferentes profissionais, como repórteres, cinegrafistas, editores de imagem, produtores e apresentadores. Outro elemento importante no telejornalismo é o roteiro de reportagem, que organiza a sequência narrativa das informações. A construção da matéria envolve a captação de imagens, a gravação de passagens do repórter, a coleta de entrevistas e a edição final do material audiovisual.
Uma característica importante da linguagem televisiva é a necessidade de clareza e concisão. Como o público acompanha a informação em tempo real, a mensagem precisa ser transmitida de forma direta e facilmente compreensível. Agora vamos falar sobre o radiojornalismo. O radiojornalismo corresponde à produção de conteúdos informativos para o rádio. Diferentemente da televisão, o rádio trabalha exclusivamente com linguagem sonora. Isso significa que a transmissão da informação depende da voz do locutor, de entrevistas, de efeitos sonoros e de trilhas sonoras. A linguagem do radiojornalismo precisa ser simples, direta e adaptada à comunicação oral. O texto jornalístico produzido para rádio geralmente utiliza frases mais curtas e vocabulário acessível, facilitando a compreensão imediata da mensagem. Uma das características mais marcantes do rádio é sua agilidade. O meio radiofônico permite a transmissão rápida de informações, especialmente em coberturas ao vivo. Boletins informativos, reportagens externas e entradas ao vivo são formatos comuns nesse tipo de jornalismo. O rádio também possui grande alcance geográfico e pode ser acessado em diferentes situações do cotidiano, como no trânsito, no trabalho ou em atividades domésticas. Por essa razão, o radiojornalismo desempenha papel importante na difusão rápida de notícias e serviços de utilidade pública. Avançando agora para o jornalismo digital e online. O jornalismo digital surgiu com o desenvolvimento da internet e das tecnologias de informação. Esse formato utiliza plataformas digitais para produzir e distribuir conteúdos jornalísticos. Uma das principais características do jornalismo digital é a hipertextualidade. As notícias publicadas em ambientes digitais podem conter links que direcionam o leitor para outras matérias, documentos, vídeos ou bases de dados, ampliando o contexto da informação. Outra característica importante é a multimodalidade. No ambiente digital, as notícias podem combinar diferentes linguagens, como texto, imagem, vídeo, áudio, gráficos interativos e infográficos. Isso permite uma narrativa mais rica e interativa. O jornalismo digital também se caracteriza pela atualização constante das informações. Diferentemente dos meios impressos, que possuem periodicidade definida, as plataformas digitais podem atualizar conteúdos em tempo real. Outro elemento relevante é a interatividade. O público pode comentar notícias, compartilhar conteúdos e interagir diretamente com veículos e jornalistas por meio de redes sociais e plataformas digitais. Além disso, o jornalismo digital ampliou a velocidade de circulação das informações. Notícias podem ser publicadas e difundidas globalmente em poucos minutos, o que transforma a dinâmica de produção jornalística. Agora vamos analisar as características gerais dos meios jornalísticos. Cada meio possui especificidades que influenciam a forma de produção e apresentação das notícias. No jornalismo impresso, a comunicação ocorre principalmente por meio do texto escrito e de fotografias. Esse formato permite maior aprofundamento das informações e análise mais detalhada dos acontecimentos. No rádio, a comunicação baseia-se exclusivamente no som, o que exige linguagem clara e direta, além do uso estratégico de narração e efeitos sonoros. Na televisão, a comunicação combina imagem e áudio, criando narrativa audiovisual capaz de transmitir informação e emoção simultaneamente. Já no ambiente digital, a comunicação integra diferentes linguagens e permite maior interatividade com o público, além de atualização contínua das informações. Outro aspecto importante é a adaptação da linguagem ao meio utilizado. Cada plataforma exige técnicas específicas de produção jornalística para garantir que a mensagem seja transmitida de forma eficiente. Para o concurso da Marinha, é importante compreender as características de cada tipo de jornalismo, as diferenças entre os meios de comunicação e as particularidades da linguagem utilizada em cada formato. Assim, o estudo do telejornalismo, do radiojornalismo e do jornalismo digital permite compreender como a prática jornalística se adapta às tecnologias e aos diferentes meios de comunicação, garantindo a circulação de informações em uma sociedade cada vez mais conectada e mediada pela mídia. Dando continuidade ao estudo do jornalismo dentro da comunicação social,
Agora vamos analisar 3 aspectos fundamentais da prática jornalística: as características do texto jornalístico, a cobertura jornalística e a entrevista, incluindo seus tipos e classificações. Esses elementos são centrais para compreender como a informação é produzida, organizada e apresentada ao público no campo do jornalismo. Começando pelas características do texto jornalístico. O texto jornalístico possui uma estrutura e um estilo próprios que o diferenciam de outros tipos de texto, como textos literários ou acadêmicos. Seu principal objetivo é transmitir informações de interesse público de maneira clara, objetiva e compreensível para o leitor. Uma das características mais importantes do texto jornalístico é a objetividade. Isso significa que a informação deve ser apresentada de forma direta, evitando opiniões pessoais do jornalista. O foco principal está na apresentação dos fatos, permitindo que o público interprete as informações com base nos dados apresentados. Outra característica fundamental é a clareza. O texto jornalístico deve utilizar linguagem simples, acessível e precisa, evitando termos excessivamente técnicos ou construções complexas que possam dificultar a compreensão da mensagem. A concisão também é uma característica marcante. O texto jornalístico busca transmitir o máximo de informação com o menor número possível de palavras, mantendo a precisão das informações. Isso é especialmente importante em meios como rádio, televisão e internet, onde o tempo de atenção do público é mais limitado. Outra característica importante é a atualidade. O jornalismo está diretamente ligado à divulgação de acontecimentos recentes ou de interesse imediato para a sociedade. Por essa razão, o valor notícia está frequentemente associado à novidade ou relevância do fato. No plano estrutural, o texto jornalístico geralmente segue o modelo da pirâmide invertida, no qual as informações mais importantes aparecem logo no início da matéria. O primeiro parágrafo, chamado de lead, apresenta os elementos essenciais da notícia, respondendo às principais perguntas do jornalismo: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Após o lead, o texto desenvolve as informações de forma complementar, trazendo detalhes adicionais, contextualização do fato e declarações de fontes. Essa estrutura permite que o leitor compreenda rapidamente o acontecimento, mesmo que não leia toda a matéria. Agora vamos abordar o conceito de cobertura jornalística. A cobertura jornalística refere-se ao processo de acompanhamento e registro de acontecimentos por parte dos profissionais da imprensa. Ela envolve a coleta de informações, a verificação de dados, a consulta a fontes e a produção de conteúdos informativos sobre determinado evento ou tema. A cobertura jornalística pode ocorrer de diferentes formas. Em alguns casos, trata-se da cobertura de acontecimentos imediatos, como acidentes, eventos políticos ou acontecimentos esportivos. Em outros casos, envolve acompanhamento prolongado de determinados temas, como investigações jornalísticas ou séries de reportagens sobre assuntos sociais. Durante a cobertura jornalística, o jornalista precisa realizar diferentes atividades, como observar os acontecimentos, entrevistar fontes, registrar imagens, coletar documentos e verificar informações. O objetivo é reunir dados suficientes para produzir uma narrativa informativa precisa e confiável. Outro aspecto importante da cobertura jornalística é o equilíbrio na apresentação das informações. Sempre que possível, o jornalista deve ouvir diferentes fontes e apresentar diferentes perspectivas sobre o tema abordado. Esse princípio está relacionado à busca pela imparcialidade e pela pluralidade de opiniões. Agora vamos falar sobre a entrevista no jornalismo. A entrevista é uma das principais ferramentas de coleta de informações utilizadas pelos jornalistas. Por meio da entrevista, o profissional da imprensa obtém declarações, opiniões, explicações e relatos de pessoas que possuem conhecimento ou envolvimento com determinado assunto. A entrevista pode ser utilizada tanto para complementar informações quanto para construir reportagens inteiras baseadas nos relatos das fontes. Ela é essencial para dar voz a especialistas, autoridades, testemunhas e personagens envolvidos nos acontecimentos. Existem diferentes tipos de entrevista no jornalismo. Uma delas é a entrevista informativa, cujo objetivo principal é obter dados
e esclarecimentos sobre determinado fato. Nesse caso, o foco está na obtenção de informações objetivas. Outro tipo é a entrevista opinativa, em que o entrevistado apresenta análises ou interpretações sobre determinado tema. Esse tipo de entrevista é comum quando se busca ouvir especialistas ou comentaristas. Também existe a entrevista de perfil, que tem como objetivo apresentar a trajetória, a personalidade ou as experiências de uma determinada pessoa. Nesse formato, a narrativa costuma explorar aspectos biográficos e características pessoais do entrevistado. Além desses tipos, a entrevista também pode ser classificada de acordo com sua forma de realização. Ela pode ser presencial, quando jornalista e entrevistado estão no mesmo local, por telefone, ou mediada por plataformas digitais. Outra classificação envolve o formato da entrevista. A entrevista pode ser individual, quando envolve apenas um entrevistado, coletiva, quando vários jornalistas entrevistam uma mesma fonte, ou exclusiva, quando um veículo ou jornalista possui acesso exclusivo à fonte entrevistada. Para realizar uma boa entrevista, o jornalista precisa preparar previamente as perguntas, conhecer o tema abordado e conduzir a conversa de forma clara e objetiva. A habilidade de ouvir atentamente o entrevistado também é essencial para identificar informações relevantes. Para o concurso da Marinha, é importante compreender as principais características do texto jornalístico, o conceito de cobertura jornalística e as diferentes classificações das entrevistas utilizadas na prática do jornalismo. Esses elementos são fundamentais para entender como os profissionais da imprensa produzem informações e constroem narrativas informativas que circulam nos meios de comunicação. O domínio dessas técnicas contribui para a qualidade e credibilidade do trabalho jornalístico. Vamos agora abordar 3 temas fundamentais para a prática profissional e para a compreensão do funcionamento da atividade jornalística: ética no jornalismo, gênero jornalístico e manual de comunicação. Esses elementos são essenciais para garantir qualidade, responsabilidade e padronização na produção de conteúdos informativos. Começando pela ética no jornalismo. A ética jornalística refere-se ao conjunto de princípios e normas que orientam a conduta dos profissionais da imprensa no exercício de sua atividade. O objetivo principal desses princípios é garantir que a produção e divulgação das informações ocorram de forma responsável, transparente e comprometida com o interesse público. O jornalismo possui papel central na sociedade, pois contribui para a circulação de informações, para o debate público e para o funcionamento das instituições democráticas. Por essa razão, a atuação dos jornalistas deve estar baseada em valores como veracidade, precisão, imparcialidade e responsabilidade social. Um dos princípios mais importantes da ética jornalística é o compromisso com a verdade dos fatos. Isso significa que as informações divulgadas devem ser verificadas antes de serem publicadas. O jornalista deve evitar a divulgação de dados não confirmados ou rumores que possam gerar desinformação. Outro princípio relevante é a imparcialidade. Embora seja difícil alcançar neutralidade absoluta, o jornalista deve buscar apresentar diferentes pontos de vista sobre determinado assunto, evitando favorecer interesses particulares ou distorcer informações. A ética jornalística também envolve respeito aos direitos das pessoas. Isso inclui a preservação da dignidade humana, o respeito à privacidade e a responsabilidade no tratamento de informações sensíveis. O jornalista deve evitar práticas como difamação, invasão de privacidade ou exposição indevida de indivíduos. Além disso, a ética profissional também exige transparência na relação com as fontes de informação. O jornalista deve identificar claramente suas fontes sempre que possível e evitar conflitos de interesse que possam comprometer a credibilidade do trabalho jornalístico. No Brasil, existem documentos que orientam a prática ética da profissão, como o Código de Ética dos Jornalistas, elaborado por entidades representativas da categoria. Esse código estabelece princípios e responsabilidades que devem orientar a atuação dos profissionais da imprensa. Agora vamos falar sobre os gêneros jornalísticos. Os gêneros jornalísticos correspondem às diferentes formas de apresentação das informações no jornalismo. Eles organizam a produção jornalística em categorias que possuem objetivos
estruturas e estilos específicos. Um dos principais gêneros é o gênero informativo. Esse gênero tem como objetivo principal relatar fatos e acontecimentos de interesse público. Dentro dessa categoria encontram-se formatos como notícia, nota, reportagem e entrevista informativa. A característica principal do gênero informativo é a objetividade na apresentação dos fatos. Outro gênero importante é o gênero interpretativo. Nesse caso, além de apresentar os fatos, o conteúdo busca contextualizar e explicar os acontecimentos. Esse tipo de produção ajuda o público a compreender melhor o significado e as consequências de determinados eventos. Exemplos incluem reportagens especiais, análises e dossiês jornalísticos. Também existe o gênero opinativo. Nesse formato, o objetivo é expressar interpretações, opiniões ou posicionamentos sobre determinado tema. Diferentemente da notícia, o gênero opinativo assume explicitamente uma perspectiva argumentativa. Entre os formatos mais comuns estão editoriais, artigos de opinião, colunas e críticas. Há ainda o gênero diversional ou narrativo, que busca apresentar conteúdos de forma mais leve ou literária, explorando aspectos humanos e histórias pessoais. Crônicas e perfis jornalísticos são exemplos desse tipo de produção. Compreender os gêneros jornalísticos é importante porque cada um deles possui características próprias e exige técnicas específicas de produção textual. Por fim, vamos abordar o manual de comunicação. O manual de comunicação, também chamado de manual de redação ou manual de estilo, é um documento utilizado por veículos de comunicação e instituições para orientar a produção de conteúdos jornalísticos. O objetivo do manual é padronizar procedimentos, linguagem e critérios editoriais dentro de uma organização. Ele estabelece regras relacionadas à escrita, à utilização de termos, à formatação de textos, à identificação de fontes e à organização das informações. Os manuais de comunicação também podem incluir orientações sobre ética profissional, verificação de informações, tratamento de dados sensíveis e conduta dos profissionais diante de situações específicas. Além de contribuir para a padronização da linguagem jornalística, o manual de comunicação ajuda a garantir consistência editorial e qualidade na produção de conteúdo. Ele funciona como uma referência para jornalistas, editores e outros profissionais envolvidos no processo de comunicação. No campo institucional, organizações públicas e privadas também utilizam manuais de comunicação para orientar estratégias de relacionamento com a imprensa e com diferentes públicos. Para o concurso da Marinha, é importante compreender os princípios da ética jornalística, reconhecer os diferentes gêneros jornalísticos e entender a função do manual de comunicação na padronização das práticas de produção informativa. Esses temas ajudam a compreender como o jornalismo busca equilibrar responsabilidade social, qualidade informativa e organização editorial, garantindo que a informação seja transmitida ao público de forma clara, confiável e responsável. Agora vamos abordar 3 temas muito importantes para a prática da comunicação contemporânea: Media Training, mídias sociais e notícia, incluindo suas características, critérios de noticiabilidade, classificação, elementos, tipos de lead e técnicas de produção jornalística. Começando pelo Media Training. O Media Training é um processo de preparação de porta-vozes para lidar com a imprensa e com os meios de comunicação. Trata-se de uma prática comum em organizações públicas e privadas, especialmente quando dirigentes, especialistas ou representantes institucionais precisam conceder entrevistas ou participar de programas jornalísticos. O objetivo principal do Media Training é preparar o porta-voz para comunicar informações de forma clara, segura e eficiente, reduzindo riscos de interpretações equivocadas ou declarações inadequadas. Durante o treinamento, são trabalhados aspectos como postura diante das câmeras, organização das respostas, clareza na transmissão das mensagens e compreensão do funcionamento do ambiente jornalístico. O Media Training também envolve a simulação de entrevistas, análise de possíveis perguntas da imprensa e orientação sobre como responder a questionamentos difíceis ou situações de crise. Além disso, são abordados aspectos relacionados à linguagem verbal e não verbal, como tom de voz, gestos e expressões corporais.
No contexto da comunicação institucional, o Media Training é uma ferramenta estratégica para garantir que as informações transmitidas pelos representantes de uma organização estejam alinhadas com as políticas e objetivos institucionais. Agora vamos falar sobre as mídias sociais. As mídias sociais são plataformas digitais que permitem a interação entre o usuário e a produção colaborativa de conteúdo. Diferentemente dos meios tradicionais de comunicação, as mídias sociais possibilitam comunicação em rede, na qual qualquer usuário pode produzir, compartilhar e comentar informações. Entre as plataformas mais conhecidas estão redes sociais, aplicativos de compartilhamento de vídeos, microblogs e serviços de mensagens instantâneas. Essas plataformas transformaram profundamente o ambiente informacional, ampliando a velocidade de circulação das notícias e permitindo maior participação do público no processo comunicacional. No jornalismo contemporâneo, as mídias sociais desempenham múltiplas funções. Elas podem ser utilizadas como fontes de informação, como canais de distribuição de conteúdo jornalístico e como espaços de interação entre jornalistas e audiência. Além disso, as mídias sociais permitem acompanhar tendências, identificar tema de interesse público e monitorar debates sociais em tempo real. No entanto, também apresentam desafios relacionados à verificação da informação e à disseminação de notícias falsas. Por essa razão, o uso das mídias sociais no jornalismo exige atenção especial à checagem de fatos e à confiabilidade das fontes. Agora vamos abordar o conceito de notícia, que é um dos elementos centrais da atividade jornalística. A notícia pode ser definida como relato de um acontecimento recente ou de interesse público que possui relevância social e potencial de informar a sociedade. Uma das principais características da notícia é a atualidade. O jornalismo está diretamente relacionado à divulgação de fatos recentes ou acontecimentos que impactam a vida social. Além disso, a notícia deve apresentar interesse público, ou seja, deve tratar de temas relevantes para a coletividade. Outro aspecto importante é a objetividade. A notícia busca relatar os acontecimentos com base em fatos verificáveis, evitando opiniões pessoais do jornalista. A clareza e a precisão das informações também são características fundamentais do texto noticioso. Para determinar se um acontecimento pode se tornar notícia, os jornalistas utilizam os chamados critérios de noticiabilidade, também conhecidos como valores notícia. Esses critérios ajudam a identificar quais acontecimentos possuem maior relevância jornalística. Entre os principais critérios de noticiabilidade estão a atualidade do fato, sua relevância social, a proximidade geográfica ou cultural com o público, a notoriedade das pessoas envolvidas, o impacto do acontecimento e o caráter de novidade ou surpresa do evento. A notícia também possui elementos estruturais que ajudam a organizar a informação. O primeiro elemento é o título, que apresenta de forma resumida o conteúdo principal da notícia. Em seguida vem o lead, também chamado de lead, que corresponde ao primeiro parágrafo do texto e apresenta as informações essenciais do acontecimento. O lead geralmente responde às principais perguntas do jornalismo: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Esse modelo permite que o leitor compreenda rapidamente os aspectos fundamentais da notícia. Após o lead, o texto segue com o corpo da notícia, no qual são apresentados detalhes adicionais, contextualização do fato e declarações de fontes. Essa organização geralmente segue o modelo da pirâmide invertida, em que as informações mais importantes aparecem primeiro, seguidas por detalhes complementares. Existem também diferentes tipos de lead utilizados no jornalismo. O lead informativo é o mais comum e apresenta diretamente os dados essenciais do acontecimento. O lead narrativo pode iniciar a notícia com uma pequena descrição ou cena que introduz o fato. O lead interrogativo apresenta o assunto por meio de uma pergunta. Já o lead descritivo utiliza elementos de ambientação para situar o leitor. Além disso, os jornalistas utilizam diversas técnicas de produção da notícia, como a verificação das informações, a consulta a múltiplas fontes, a organização lógica do texto e a utilização de linguagem clara e acessível. Essas técnicas são fundamentais para garantir a credibilidade da informação e a qualidade da produção jornalística. Para o concurso da Marinha, é importante compreender o conceito de notícia,
suas características, os critérios de noticiabilidade, a estrutura do texto jornalístico e os diferentes tipos de lead utilizados na produção de notícias. Compreender esses elementos permite entender como os acontecimentos são transformados em narrativas informativas e como o jornalismo organiza a informação para torná-la acessível ao público. Vamos agora abordar dois temas importantes relacionados à produção audiovisual e à construção da linguagem jornalística: produção e direção para TV e vídeo, além de redação, estilo e edição no jornalismo. Esses elementos são fundamentais para compreender como conteúdos informativos são planejados, produzidos e organizados nos meios audiovisuais. Começando pela produção e direção para TV e vídeo. A produção audiovisual envolve o conjunto de atividades necessárias para planejar, organizar e executar conteúdos destinados à televisão ou a plataformas de vídeo. No contexto jornalístico, essa produção está diretamente ligada à criação de reportagens, documentários, programas informativos e conteúdos audiovisuais voltados para a divulgação de notícias. O processo de produção audiovisual geralmente é dividido em três etapas principais: pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção corresponde à fase de planejamento. Nesse momento são definidos os objetivos do conteúdo, o roteiro da reportagem, as pautas, as fontes que serão entrevistadas, os locais de gravação e os recursos técnicos necessários. A produção é a fase de execução das gravações. Nessa etapa ocorrem as filmagens, a captação de entrevistas, as gravações de imagens externas e a coleta de materiais audiovisuais que serão utilizados na reportagem. Durante esse processo, diferentes profissionais participam da atividade, como repórteres, cinegrafistas, produtores, técnicos de áudio e assistente de produção. A direção para televisão e vídeo está relacionada à coordenação das atividades durante a gravação e à definição da linguagem visual utilizada na narrativa audiovisual. O diretor orienta enquadramentos, movimentos de câmera, sequência das imagens e ritmo da narrativa. Seu papel é garantir que as imagens captadas transmitam de forma clara a informação jornalística e contribuam para a compreensão do conteúdo. Após a gravação ocorre a fase de pós-produção. Nesse momento são realizadas atividades como seleção das melhores imagens, montagem da reportagem, inserção de trilhas sonoras, gráficos e legendas. A edição audiovisual é fundamental para organizar as imagens e construir a narrativa final da reportagem. No telejornalismo, a produção audiovisual também inclui elementos específicos, como a gravação de passagens do repórter, momentos em que o jornalista aparece diante da câmera explicando ou contextualizando a notícia, e a utilização de OVs, que são narrações do repórter sobre imagens captadas durante a cobertura. Agora vamos abordar a redação, o estilo e a edição no jornalismo. A redação jornalística corresponde ao processo de elaboração do texto informativo utilizado nas matérias, reportagens e conteúdos produzidos pelos meios de comunicação. O estilo jornalístico possui características específicas que o diferenciam de outros tipos de escrita. Entre as principais características estão a clareza, a objetividade e a concisão. O texto jornalístico deve ser compreensível para diferentes públicos, evitando construções complexas e linguagem excessivamente técnica. Outra característica importante é a precisão das informações. O jornalista deve apresentar dados corretos, verificáveis e bem contextualizados, garantindo que o conteúdo transmitido seja confiável. O estilo jornalístico também busca manter neutralidade e equilíbrio na apresentação dos fatos. Sempre que possível, diferentes fontes devem ser ouvidas, permitindo que diferentes perspectivas sobre o acontecimento sejam apresentadas ao público. Dentro da redação jornalística, o trabalho de edição desempenha papel fundamental. A edição consiste na revisão, organização e aprimoramento do conteúdo produzido. O editor é responsável por avaliar a qualidade das informações, verificar a coerência do texto, ajustar a linguagem e garantir que a matéria esteja adequada ao padrão editorial do veículo. Além da revisão textual, a edição também envolve decisões sobre o destaque das informações, a escolha de títulos, a organização das matérias e a definição da hierarquia das notícias dentro de um jornal, programa ou portal informativo. No caso do jornalismo audiovisual,
A edição também envolve a seleção e organização das imagens, garantindo que a narrativa visual esteja alinhada com o conteúdo informativo apresentado. A redação, o estilo e a edição trabalham de forma integrada para garantir que a informação seja transmitida de forma clara, organizada e precisa. Esses processos são essenciais para manter a qualidade e a credibilidade do conteúdo jornalístico. Para o concurso da Marinha, é importante compreender as etapas da produção audiovisual, o papel da direção em conteúdos para televisão e vídeo, além das características da redação jornalística e das funções da edição na construção da narrativa informativa. Esses conhecimentos ajudam a entender como as informações são transformadas em conteúdos jornalísticos organizados e acessíveis ao público, tanto em meios tradicionais quanto em plataformas digitais. Agora vamos aprofundar um dos elementos mais importantes da prática jornalística, a reportagem. Vamos abordar seus conceitos, características, modelos, tipos de abertura, formas de narrativa, além da importância da pauta e das fontes na construção da reportagem. Para começar, é importante compreender o conceito de reportagem. A reportagem é um gênero jornalístico que busca aprofundar a investigação de um fato ou tema de interesse público. Diferentemente da notícia, que geralmente apresenta informações de forma mais imediata e resumida, a reportagem oferece maior detalhamento, contextualização e análise dos acontecimentos. A reportagem permite explorar diferentes aspectos de um tema, reunir múltiplas fontes de informação e apresentar uma visão mais ampla da realidade. Por essa razão, ela costuma exigir maior tempo de apuração, pesquisa e produção por parte do jornalista. Uma das principais características da reportagem é a profundidade da abordagem. Enquanto a notícia apresenta o fato principal de maneira direta, a reportagem procura explicar o contexto, as causas e as consequências de determinado acontecimento. Ela busca responder não apenas às perguntas básicas do jornalismo, mas também compreender os processos envolvidos na situação analisada. Outra característica importante da reportagem é a diversidade de fontes. O jornalista utiliza diferentes fontes de informação para enriquecer o conteúdo e oferecer múltiplas perspectivas sobre o tema abordado. Isso contribui para a credibilidade e a consistência da matéria. A reportagem também se destaca pelo uso de recursos narrativos mais elaborados. O texto pode incluir descrições de ambientes, relatos de personagens, dados estatísticos, contextualizações históricas e análises interpretativas. Agora vamos falar sobre os modelos de reportagem. A reportagem pode assumir diferentes formatos de acordo com o objetivo da matéria e com o meio de comunicação utilizado. Um dos modelos mais comuns é a reportagem informativa, que apresenta dados detalhados sobre um acontecimento ou tema de interesse público. Nesse modelo, o jornalista reúne informações de diversas fontes para explicar um determinado assunto. Outro modelo é a reportagem investigativa. Nesse tipo de reportagem, o jornalista realiza uma investigação aprofundada para revelar informações que não estão imediatamente disponíveis ao público. Esse trabalho pode envolver análise de documentos, entrevistas com especialistas e acompanhamento prolongado de determinados acontecimentos. Também existe a reportagem interpretativa, que busca explicar o significado e as implicações de um fato ou processo social. Nesse formato, o jornalista apresenta informações e também interpreta os dados com base em análises e contextualizações. Outro formato importante é a reportagem de perfil, que apresenta a trajetória, a personalidade ou a história de vida de um indivíduo relevante para determinado contexto social ou cultural. Agora vamos abordar as aberturas da reportagem. A abertura corresponde ao início da narrativa jornalística e possui papel fundamental para despertar o interesse do público. Uma das formas mais comuns de abertura é a abertura informativa, semelhante ao lead da notícia, que apresenta logo no início as informações principais do acontecimento. Outra possibilidade é a abertura narrativa, que inicia a reportagem com a descrição de uma cena, situação ou personagem. Esse tipo de abertura busca envolver o leitor e criar maior conexão com o conteúdo. Também existe a abertura descritiva, na qual o jornalista descreve o ambiente, o contexto ou determinados detalhes do cenário onde o fato ocorre. Essa estratégia ajuda a construir uma narrativa mais imersiva.
Há ainda aberturas baseadas em dados ou estatísticas que apresentam números ou informações relevantes para contextualizar o tema da reportagem. Agora vamos falar sobre as formas de narrativa na reportagem. A narrativa jornalística pode assumir diferentes estilos, dependendo do objetivo da matéria e da abordagem adotada pelo jornalista. Uma forma comum é a narrativa informativa tradicional, na qual o jornalista apresenta os fatos de maneira objetiva e organizada, priorizando a clareza das informações. Outra forma é a narrativa cronológica, que organiza os acontecimentos na ordem em que ocorreram, permitindo que o público acompanhe o desenvolvimento do fato ao longo do tempo. Também existe a narrativa humanizada, que enfatiza histórias pessoais, personagens e experiências individuais para ilustrar determinado fenômeno social. Esse tipo de abordagem é bastante utilizado em reportagens especiais. Independentemente da forma narrativa utilizada, a reportagem deve manter compromisso com a veracidade das informações e com a responsabilidade social do jornalismo. Agora vamos tratar de dois elementos fundamentais para a produção de qualquer reportagem: a pauta e as fontes. A pauta é o planejamento da reportagem. Ela corresponde à definição do tema que será abordado, dos objetivos da matéria e dos caminhos que o jornalista deverá seguir durante a apuração. A pauta orienta o trabalho do repórter e organiza as etapas da produção jornalística. Uma pauta geralmente inclui informações iniciais sobre o assunto, sugestões de fontes, locais que devem ser visitados, documentos que podem ser consultados e questões que precisam ser investigadas. A elaboração da pauta é uma etapa essencial para garantir que a reportagem seja bem estruturada e que todos os aspectos relevantes do tema sejam investigados. Outro elemento fundamental são as fontes jornalísticas. As fontes correspondem às pessoas, instituições, documentos ou bases de dados que fornecem informações para a construção da reportagem. As fontes podem ser classificadas de diferentes formas. Existem fontes oficiais, como representantes de instituições públicas ou organizações. Existem fontes especializadas, como pesquisadores e especialistas em determinado assunto. Também existem fontes testemunhais, que são pessoas que presenciaram ou participaram diretamente do acontecimento. A diversidade de fontes é fundamental para garantir pluralidade de perspectivas e maior credibilidade à reportagem. O jornalista deve buscar informações em diferentes fontes e verificar os dados obtidos antes de divulgá-los. Além disso, o relacionamento ético com as fontes é essencial para o exercício responsável do jornalismo. O profissional deve respeitar acordos de confidencialidade quando necessário e garantir que as informações sejam utilizadas de forma correta. Para o concurso da Marinha, é importante compreender o conceito de reportagem, suas características, os diferentes modelos e formas de narrativa, além do papel da pauta e das fontes na produção jornalística. A reportagem representa uma das formas mais completas de produção jornalística, pois permite aprofundar temas relevantes, investigar acontecimentos e oferecer ao público uma compreensão mais ampla da realidade social. Com isso, encerramos este bloco da disciplina de jornalismo, no qual estudamos diversos elementos fundamentais da prática jornalística. Ao longo desta aula vimos temas importantes como assessoria de imprensa, linguagem jornalística em diferentes meios, telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo digital, características do texto jornalístico, cobertura jornalística, entrevistas, ética profissional, gêneros jornalísticos, media training, mídias sociais, produção para TV e vídeo, por fim, o conceito e a estrutura da reportagem. Todos esses conteúdos ajudam a compreender como o jornalismo funciona na prática, desde a coleta das informações até a produção e divulgação das notícias nos diferentes meios de comunicação. Também mostram a importância da responsabilidade profissional, da verificação das informações e da organização técnica da narrativa jornalística. Revisem bem esses conceitos, porque eles costumam aparecer com frequência em provas da área de comunicação social. Dominar esses fundamentos é essencial para interpretar questões e compreender como os processos jornalísticos são estruturados. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos do edital, sempre com foco na preparação estratégica para o concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.